Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, assunto novo, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. É importante a gente entender, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, a gente relembrar o que são orações subordinadas. Orações subordinadas são orações, lembra que a gente estudou, que se ligam umas às outras para que o sentido dela seja completo. Ou seja, elas não têm sentido completo. Então, elas necessitam se ligar umas às outras para que elas tenham sentido completo. Tudo bem? Adverbiais vai vir de advérbio. Imagina a seguinte situação. Essas orações, elas expressam circunstâncias, assumindo a função de um adjunto adverbial, tá bem? Então, observa aí que essa oração subordinada adverbial, ela vai exercer nada mais do que a função de adjunto adverbial dentro da oração, tá bem? Vamos para mais um exemplo? Vamos para um exemplo para vocês entenderem melhor como é que funciona. Olha só, aqui a gente vai entender que ela vai expressar uma circunstância. Essa circunstância vai depender. Pode ser uma circunstância de causa, de tempo, de finalidade, de concessão, de comparação, tá bom? Então, olha só. Observa aí. A de causa indica a causa da oração expressa na oração principal. Então, se você for analisar a estrutura dessa oração, você vai perceber que ela é formada por uma oração principal e uma oração subordinada adverbial causal. Por quê, professora? Porque vai expressar a circunstância que ela está exercendo em relação à oração principal. Presta atenção. Olha só, eu vou clicar aqui e aí você vai entender. Qual é a oração principal? O bolo de chocolate acabou. Presta atenção. Observa aí que eu tenho uma oração, sim, né? Eu tenho verbo, eu tenho toda aquela estrutura de uma oração, tá bem? Só que eu não tenho um sentido assim bem completo. Né? O bolo de chocolate acabou, não tem um sentido. Então eu tenho que dar uma circunstância para essa oração principal. E quem é que vai dar a essa circunstância? Vai ser justamente a oração subordinada adverbial. Nesse caso, ela vai exercer uma circunstância de causa. O bolo de chocolate acabou porque todos estavam com fome. Olha a causa. Olha a causa do bolo de chocolate ter acabado. Todo mundo estava com fome, porque todos estavam com fome. Então, todo mundo comeu aquele bolo e acabou o bolo. Prestou atenção na causa? Pois é, essa função que a oração subordinada adverbial ela vai exercer em relação à oração principal, tá bem? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. É assim que eu irei classificá-la, porque vai depender da circunstância que ela está exercendo em relação à oração principal. Nós vamos ter também a temporal. A temporal indica o tempo em que ocorreu a ação expressa pela forma verbal da oração principal. Olha o exemplo. Fiquei tranquilo logo que recebi seu telefonema. Olha o exemplo. Fiquei tranquilo, repetindo, logo que recebi seu telefonema. Qual é a oração principal? Fiquei tranquilo, muito bem. Olha, a oração principal, fiquei tranquilo. E a oração subordinada? Logo que recebi seu telefonema. Observa que essa oração subordinada, ela dá uma ideia de tempo, né? Ela expressa uma ideia aí de tempo, né? Então, o momento que eu fiquei tranquilo foi logo que eu recebi seu telefonema. Então, observa que eu vou ter uma oração subordinada adverbial temporal, tá bem? Vamos avançar aqui para outra
oração adverbial, que afinal, ela expressa a ideia de finalidade, como o próprio nome fala, indicando a intenção do que se diz na oração principal, tá bem? Então, olha a oração principal, presta atenção. Escrevi meu texto rapidamente para que pudesse entregá-lo ainda hoje ao professor. Cadê a oração principal? Escrevi meu texto rapidamente. E a oração subordinada, professora? Para que pudesse entregá-lo ainda hoje ao professor. Olha a ideia de finalidade que você tem. Você escreveu o texto. Para que você escreveu o texto? Qual era a finalidade de escrever o texto naquele momento, rapidamente? Porque você queria entregá-lo logo ao professor, né? Você queria logo entregar aquele texto, né? Então, aí você vai ter uma ideia de finalidade, tá bem? Consecutiva, tá? A consecutiva, ela expressa uma consequência consecutiva, tá bom? É uma consequência. Perdão, acho que lá no início eu confundi, disse concessiva, mas é consecutiva de consequência. Concessiva que é de concessão, tá bom? Não vai confundir. A consecutiva, como o próprio nome fala, ela expressa uma ideia de consequência do fato apresentado na oração principal. Olha o exemplo. A fome de todos era tanto que o bolo de chocolate acabou. Vou repetir o exemplo para você perceber. A fome de todos era tanta que o bolo de chocolate acabou. Qual é a oração principal, professora? A fome de todos era tanta que. Olha, observa que não só é a oração principal, mas a oração principal ela não consegue comunicar. Ela tem que ter uma oração subordinada. E cadê a oração subordinada, professora? Está aqui. A fome de todos era tanta que o bolo, né, de chocolate acabou. Olha, aí eu vou ter uma oração adverbial consecutiva, porque dá uma ideia de consequência, gente, tá? Uma ideia de consequência, né? A fome de todos era tão grande que o bolo de chocolate acabou. Dá uma ideia de consequência, tá bem? A comparativa dá uma ideia de quê, professora? De comparação, muito bem, de comparação, tá? Essa é muito fácil de ser identificada. Observa aí. Olha o exemplo. Eu limpo tudo como se fosse na minha casa. Qual é a oração principal, professora? Eu limpo tudo. Aí, cadê a oração subordinada? Como se fosse na minha casa. Isso, muito bem. Tá? Então, aqui você vai ter uma ideia de comparação. Olha o elemento comparativo como eu limpo tudo como se fosse na minha casa. Ou seja, na sua casa você limpa, obviamente você vai limpar também na casa do seu amigo, né? Na casa de outras pessoas. Então, esse como, ele é um elemento comparativo, tá bem? Não esquece disso. Ok, gente? Vamos avançar, tá? Então, meus amores, dando prosseguimento, agora que nós finalizamos aquele material, nós vamos para o nosso livro didático, tá bom? Vamos lá. Aqui nós vamos ter as orações subordinadas adverbiais, que era o que nós estávamos falando, né? Aqui nós vamos ter atividade para vocês realizarem. Então, você vai tentar fazer essa página 16 aqui, tá bem? Na próxima aula, eu vou fazer a correção dessa atividade, mas tenta fazer de acordo com o que a gente já estudou até o momento sobre essas orações subordinadas adverbiais. Não esquece da circunstância que ela vai expressar, que ela vai indicar com relação à oração principal. Ela vai exercer a função de adjunto adverbial, né? E nós sabemos que os adjuntos adverbiais, eles expressam circunstâncias de tempo, de lugar, de intensidade, de finalidade, de causa, tá bom? De comparação e por aí vai, tá bom? Então, não esqueça desse detalhe. A oração subordinada adverbial exerce a função de adjunto adverbial, ok?
E dependendo aí da circunstância que ela vai expressar, ela vai receber esse nome. Ah, ela expressa uma circunstância, professora, de causa, então ela é uma causal. Ah, é de comparação, professora, uma circunstância de comparação, então ela é uma oração subordinada comparativa, tá bom? Ah, professora, é de finalidade, então é uma oração subordinada, né, final. E aí você vai colocando o nome de acordo, você vai dando essa nomenclatura para esse tipo de oração de acordo com a circunstância que ela expressa, tá bem? Não esqueça que a oração subordinada ela é ligada à oração principal, tá bem? E ela vai exercer essa função em relação à oração principal. Elas necessitam uma da outra. Tanto a oração principal necessita da subordinada, quanto a subordinada ela precisa da principal, ok? Então, meus amores, tudo bem até aí? Tranquilo? Dá uma respirada. Pronto, vamos avançar. Então, tarefa, livro didático, página 16, você vai tentar fazer. Aí depois você vai fazer a correção, né? Vai ver o que você acertou, tá bem? É importante dizer aqui que essas orações subordinadas, elas vão ser ligadas através de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva, tá bem? Então, por exemplo, as temporais, quais são geralmente as conjunções que vão ligar aí, que vão dar essa ideia, né? Aí a gente vai ter as conjunções temporais, nós vamos ter as conjunções finais e nós vamos ter as conjunções causais. De todas elas, de todas as circunstâncias, a gente vai ter essas conjunções. Elas vão dar essa ideia, elas vão introduzir a oração subordinada ali, né? Ela vai ligar, na verdade, a oração principal à oração subordinada, tá bom? Não esqueça que ela é ligada por meio de conjunções. Professora, não lembro o que é conjunção. Conjunção é uma classe de palavras da língua portuguesa que liga a oração, tá bem? Olha só, exemplo, professora, quando, assim que, pode ser uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Desde que, olha, final, né? A gente vai ter o para que, o a fim de que, tá bom? As causais, porque, né? Como, já que, uma vez que, tá bom? Não esqueça de sempre tentar ver qual é o sentido daquela conjunção, que sentido ela vai dar para aquela oração. Então é importante você ver a ideia, né, ali da oração subordinada para você colocar, para você perceber a conjunção que vai se encaixar perfeitamente dentro daquele contexto. Porque a senhora está falando isso, professora, eu não estou entendendo como, por exemplo, ele pode ser de comparação, mas ele também pode ser de causa, né? Aí você tem que ver o contexto para você não confundir, tá bem? O porquê, professora, o porquê ele dá uma ideia, ele pode dar uma ideia de explicação, assim como ele também pode dar uma ideia geralmente uma ideia de explicação, né? Mas, por exemplo, o por isso, ele pode dar uma ideia de explicação, ele pode dar uma ideia de conclusão. Então, tudo isso você precisa se atentar, tá bem? Não vá confundir as coisas. Olhe a conjunção para você saber o sentido que ela vai ter naquele determinado contexto, tá bem, meus amores? Vamos avançar. Pronto. Ok. Tá? Opa! Ok. Agora nós vamos para cá, tá? Nós vamos para a nossa página 17. Isso mesmo, 17. É importante a gente entender que essas orações subordinadas adverbiais, elas também podem ser reduzidas. Como assim, professora? Reduzidas de redução? Sim. As orações subordinadas reduzidas não são iniciadas por conjunção. Olha, é importante você entender que elas podem vir iniciadas por uma conjunção ou elas não podem vir iniciadas por uma conjunção. E aí é que vai entrar em matemática, você diria o X da questão, né? Então, quando elas não virem introduzidas por uma conjunção, elas são reduzidas, elas são orações adverbiais, só que reduzidas, tá bom?
olha só. Elas não são iniciadas por conjunção ou locução conjuntiva e apresentam o verbo em uma das três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Veja os exemplos. E você deve estar se perguntando, professora, quais são as três formas nominais? Tá aí, olha. Particípio, gerúndio e o infinitivo. O infinitivo é a forma original do verbo, é aquela forma que você percebe o AR, o ER no final do verbo e o IR, o cantar, o vender, o partir. Então, são verbos que estão conjugados na sua forma original. E o gerúndio, professor, o gerúndio, ele apresenta uma terminação bem típica dele mesmo. Se você percebeu essa terminação, você já sabe, esse verbo está no gerúndio. É o NDA e o NDO, tá? Por exemplo, olha o exemplo aí. Observando o comportamento das crianças. Esse observando é um verbo que está no gerúndio. Por quê, professora? Olha a terminação, NDO. Então, é o ando, o indo, tá? São terminações típicas aí do gerúndio. Sorrindo, cantando, são todos verbos que estão conjugados aí na forma nominal do gerúndio, tá bom? A professora, que ideia dá o gerúndio? O gerúndio, ele dá aquela ideia de uma ação que está em desenvolvimento, ela não é uma ação que já acabou. Então, cantando dá uma ideia de que você está cantando, sorrindo dá uma ideia de que você está sorrindo, né? Então, não esquece. E o particípio, professora? O particípio depende, tá? Geralmente o particípio ele dá uma ideia de algo acabado já, tá bem? Mas a gente vai ter dois tipos de particípio, não vou me aprofundar. É o particípio regular e o irregular, mas não vou entrar nesse mérito aqui, tá bom? Mas geralmente a terminação do particípio é o ado e o ido, tá bom? Presta atenção aqui, olha, terminada, olha o ADA no final, a pesquisa, os cientistas publicaram os resultados, tá? O verbo está conjugado na forma nominal, no particípio, tá bom? Então, meus amores, é isso. O que você vai prestar atenção aqui nas reduzidas? Que, olha, ao analisar os resultados, vírgula, os cientistas ficaram ainda mais curiosos. Observa um detalhe aqui nessa oração. Você não tem conjunção separando a oração principal da oração subordinada. O que você vai ter, professora, para separar isso aqui? Você vai ter uma vírgula, tá? Então, ela não vem separada por meio de conjunção e o verbo ele vai vir em uma das três formas nominais dele, ou no particípio, ou no gerúndio, ou na forma original dele, que é o infinitivo. Entendeu, galera? Muito bem. Olha sempre para a terminação do verbo. A terminação diz muita coisa, tá? Então, meus amores, vocês vão fazer a questão 25, tá? E aí, depois eu vou fazer a correção, vocês vão verificar como é que vai ficar, tá bem? Aí, nós vamos avançar aqui para a questão 26, que a gente vai falar sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais, que são as três que nós estamos vendo, tá bem? Vamos lá. 18 minutos já, mas a gente vai finalizar essa parte aqui, tá? O que vai acontecer aqui, olha? Você vai verificar aqui, olha. Leia as frases a seguir e faça o que se pede. Quando chegaram à escola, os alunos leram os artigos. 1, né? Esqueci de falar. 2, os alunos, quando chegaram à escola, leram os artigos. 3, os alunos leram os artigos quando chegaram à escola. Os alunos leram os artigos quando chegaram à escola. Observando a pontuação das três frases, complete a regra abaixo, tá? O que a gente vai separar com vírgulas aí? A gente vai separar as orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais, quando elas estão
antepostas ou quando elas estão intercaladas à oração principal, tá bom? Então, quando elas estiverem anteposta à oração principal, que anteposta, professora, antes da oração principal, ou quando elas estiverem intercaladas, o que é intercalado, professora, no meio, entre a oração principal e a oração subordinada. Então, quando elas estiverem intercaladas, né, se essas orações elas estiverem pospostas aí, ou seja, se elas vierem depois da oração principal, a vírgula ela vai ser facultativa. Presta atenção aqui, tá? Então, olha só o primeiro caso aqui para a gente finalizar. Quando chegaram à escola, vírgula, os alunos leram os artigos. Observa aqui que a gente vai ter a oração principal, né? E bem aqui a gente vai ter a oração subordinada. Então, a regra diz que se a oração subordinada vier antes da oração principal, se ela vier antes da oração principal, tem que vir com vírgula, separando a oração adverbial, a oração subordinada adverbial. Segundo caso, os alunos, quando chegaram à escola, leram os artigos, tá bom? O que vai acontecer aqui, professora? Presta atenção. Esse quando aqui chegaram à escola, que é a oração subordinada adverbial, se ele vier entre o sujeito e o seu complemento, a gente tem que colocar entre vírgula. Por quê, professora? Porque ela veio intercalada. O que é intercalada, professora? No meio, né? Ela veio no meio aqui dos alunos e leram os artigos. Então, tem que vir entre vírgula. Professora, entendi. E se acontecer o caso dela vir depois, presta atenção, os alunos leram os artigos quando chegaram à escola. Ah, professora, entendi, já peguei. A partir desse quando aqui é oração subordinada. Se vier depois, professora, pode ser facultativo, pode receber a vírgula ou não, tá bom? Então, se a oração subordinada, ela adverbial, ela vier posposta, ou seja, se ela vier depois da oração principal, é facultativo o uso da vírgula, tá bem? Não esqueça, relembrando, volta a linha do tempo rapidinho para você entender. Presta atenção. Em tá? A gente viu aí que a oração subordinada, ela veio antes. Quando ela vem antes da oração principal, a vírgula é obrigatória, tá? Quando ela vem intercalada, ou seja, quando ela vem no meio, tá? Peraí, gente, deixa eu só ajeitar. Quando ela vem no meio, a hora ela vem entre vírgula, ela fica entre vírgulas. E quando ela vem depois, tá? Essa vírgula ela é facultativa, tá bom, meus amores? Então, para atividade para casa, vocês vão fazer a página 16 e 17 do livro didático, tá bem? Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai tentar fazer uma unidade do livro de atividade sobre esse assunto. Ok, meus amores? Beijos, se cuidem. Até o nosso próximo encontro.